Silêncio, é noite, é hora de calar o céu quieto, parece oração. Silêncio faz bem pra alma, a noite traz a calma, mas é preciso ouvir a voz do silêncio. Silêncio, é noite, é hora de calar o céu quieto, parece oração. Silêncio faz bem pra alma, a noite traz a calma, mas é preciso ouvir a voz do silêncio. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra online do Centro Espírita André Luiz. Agradecemos nesse momento a harmonização feita pela nossa irmã Enia Hooks e Elder, e agradecemos também por todos os momentos em que nos trouxeram essa introspecção através da música. Hoje, queremos lembrar a vocês que as nossas palestras continuam online aos domingos às 17 horas e às quartas-feiras às 19h30. Contamos sempre com vários palestrantes, com vários temas diferentes para nos auxiliar na compreensão da doutrina. Hoje teremos conosco um irmão da Comunhão Espírita, nosso irmão Jackson Moura, palestrante há muitos anos, trabalhador da comunhão, com palestras excelentes e que nos falará hoje sobre Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Aproveitando que estamos no mês de maio e que é o mês das mães. Pedimos a vocês que não se esqueçam da garrafa de água para fluidificar e que estejam preparados para mais um pouco de conhecimento e de carinho da espiritualidade. Convido a todos agora para que mergulhemos o nosso espírito, fechemos os nossos olhos e pensemos no Cristo. Pensemos na equipe espiritual que dirige a Casa Espírita André Luiz, que dirige essa palestra. E agradecendo a todos esses irmãos essa oportunidade, rogamos a eles que nos façam entender, compreender, apreender todas as palavras ditas e deixar que nossos corações se preencham com bons sentimentos, se preencham com boas energias. Jesus, mestre querido, falaremos sobre vossa mãe nessa palestra. Que ela possa, junto a ti, nos agraciar com muita luz, muita paz, muita energia. Rogamos que nos permita, nesse instante, junto aos dirigentes espirituais do Centro Espírita André Luiz, iniciarmos as nossas atividades, iniciarmos a palestra, dizendo humildemente, graças a Deus. Agora, meus irmãos, passo a palestra ao nosso irmão Jackson Moura, que terá uns minutos para nos falar sobre Maria. Seja bem-vindo, meu irmão.
Bom dia, uma boa tarde para todos os que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Eu agradeço primeiramente a Deus a oportunidade que o José Luiz, do Centro Espírita André Luiz, me deu para que nesse dia 9 de maio, consagrado ao Dia das Mães, eu pudesse vir falar da grandeza desse espírito tão nobre que foi a nossa querida Maria de Nazaré. Eu fiz questão e pedi para o casal que deixasse eu colocar essa foto que está à minha direita, em que retrata a imagem da nossa Mãe Santíssima. E à esquerda, esse quadro que foi feito através de uma mediunidade de uma amiga querida, que retrata uma parte do local onde eu vou falar também na nossa reflexão. Tudo começou há cerca de 10 a 20 bilhões de anos atrás, quando Deus criou o universo. Jesus é um espírito que tem cerca de 4,5 a 5 bilhões de anos. E aqui eu faço uma ressalva para dizer que Deus é Deus, Jesus é Jesus, como nos diz Eurípides Bassanufo. Jesus, na sua preparação, segundo Miramês, no livro Maria de Nazaré e também no livro Francisco de Assis, na psicografia do médio já desencarnado João Nunes Maia, nos diz que mais de 1000 anos foi feita a preparação para que Jesus viesse à Terra. Jesus vai até a constelação de Sírius e busca o espírito de Sofia. Fala com ela frente a frente, aquele espírito tão nobre. E Jesus diz a ela que teria que ser seguido as profecias de Isaías. A princípio, diz Miramês que Sofia se recusou porque achava que a responsabilidade era muito grande. Mas olhando para aquele espírito que seria Jesus, ela se sente envolvida por muito amor e ela aceita o desafio. Porque Jesus disse a ela: querida Sofia, tu terás uma falange de arcanjos e de anjos que irão estar contigo. E esses espíritos, além do anjo Gabriel, que estará contigo até os últimos dias da tua vida. Você terá o meu apoio, o apoio daquele filho que se chamará Jesus. Sofia, então, com a falange de espíritos nobilíssimos, desce até a pequena Nazaré. Vai até a casa daqueles que seriam futuramente os seus pais, Eli e Ana. Miramês nos diz que naquele dia, naquela tarde e noite, a região de Nazaré, uma cidade pequena, na Galileia, com apenas 5.000 habitantes, recebe uma luminosidade de amor muito grande. E ali Sofia, acompanhada desses anjos, se ajoelha aos pés da cama onde estavam os seus futuros pais. E ali ela jura obediência e resignação. Não somente a Deus, mas àquele que ela sabia que seria o seu filho Jesus. Nasce na pequena Nazaré o espírito de Sofia, Mariã, Miriam ou simplesmente Maria. Uma criança super inteligente, muito bonita. Vocês veem a foto dela aí atrás, na cortina. E era um espírito que cresce numa felicidade, embora numa pobreza. Aos 9 anos de idade, ela é enviada para Jerusalém, para que ela pudesse receber de Muni um essênio de uma grandeza espiritual muito enorme, os conhecimentos celestiais. Aos 16 anos, ela conhece José. José tinha nessa época 36 anos.
e tinha perdido Débora, a sua esposa, e que lhes deixara 5 filhos. Portanto, aqui eu quero dar o primeiro parênteses para dizer que Jesus teve, sim, irmãos, por parte do pai adotivo. Casam-se e Jesus estava próximo para nascer, quando surge em toda a Palestina, a mando de Augusto César, imperador de Roma, uma lei para que fosse feito o recenseamento em toda a Palestina, compreendida pela Galileia, pela Pérea, pela Judéia e pela Samaria. Como a pequena Nazaré, na Galileia, não tinha posto de recenseamento, José foi obrigado a ir para Belém, na Judéia. Chegando lá, nasce o nosso querido Jesus. Eu queria fazer um parênteses aqui para dizer a todos vocês que é praticamente impossível falar de Maria de Nazaré sem falar do seu filho Jesus. Chegando o filho, através do nascimento, em que Maria se sentia o ser mais feliz da terra, por ter gerado aquele espírito que ela sabia que seria o mais importante que pisaria na terra. Havia um preceito judaico religioso que todo filho primogênito teria que ser consagrado ao Senhor de Israel. Ela, numa felicidade ímpar, ela pede ao marido que a leve até Jerusalém. E lá, em Jerusalém, ela consagra o filho Jesus ao Deus de Israel. Eu gostaria de dizer que nesse dia da consagração de Jesus, aconteceu talvez, entre aspas, o primeiro milagre que Jesus fez. Saía do templo de Jerusalém aquela criança nos braços de Maria. Ao seu lado, seu esposo adorável, aquele carpinteiro que Jesus aprendera tanto a amar. Atrás dos dois estavam 2 doutores da lei, José de Arimateia atrás de Maria e Nicodemos atrás de José. Vinha na direção dessas 5 pessoas uma família de leprosos, constituída por mãe, pai, 2 filhos. E aquele casal sabia que aquela criança que estava nos braços de Maria era Jesus. E eles quiseram simplesmente tocar nos pezinhos descobertos que estava Jesus nos braços da mãe. Porém, José de Arimateia se adiantou e na frente de Maria não permitiu que os 4 leprosos fizessem o que eles pretendiam. Porém, o amor de mãe falou mais alto. E Maria permite que eles viessem. Deixa, José, deixa-os vir até meu filho. E segundo Miramês, ali aconteceu o primeiro milagre. A vida de Jesus antes dos 33 anos, ela é muito desconhecida. Porém, aos 9 anos de idade, um fato que alegrou muito o coração de Maria. Eles tinham saído para uma festa, numa caravana, de Nazaré até Jerusalém. E chegando lá em Jerusalém, a confusão era tão grande, que Maria não percebeu que a caravana voltando, que Jesus não estava entre eles. Ao chegar em Nazaré, uma distância bastante longa, é que ela foi perceber que tinha deixado o filho em Jerusalém. Volta, esse ida e volta demorou mais de 3 dias para chegar novamente a Jerusalém. E ali ela encontra o filho querido, com 9 anos de idade, pregando para os doutores da lei, falando das coisas celestiais, mostrando o quanto ele amava
o Pai. Mas aí ele falava do Pai que ele chamava assim quando ele se referia a Deus. Aos 23 anos de idade, um fato notório que Miramês nos fala, quando ele diz que Jesus, ao adentrar a carpintaria, ele percebe que José estava estendido no chão. Ele corre desesperado. E ele percebe que o pai adotivo estava morto. Ele pega a cabeça de José, põe nos braços, olha para os céus e fala para Deus: Deus, por que você não me levou no lugar do meu pai? Nesse instante, Maria adentra a carpintaria. E ela se emociona, porque ela vê o filho chorando pela primeira vez, retratado por Miramês como o primeiro choro visto de Jesus por alguém. Começa entre os 30 e 33 anos as curas e a sua peregrinação para expandir os conhecimentos da mensagem de amor que ele queria trazer. Jesus pregava na igreja de Batineia com muito carinho a todos aqueles que estavam na igreja. E ali entra correndo apressado dentro da igreja de Bataneia, João, irmão de Tiago Maior, filho de Salomé e Zebedeu, aquele filho que Jesus amava e que naquela época era uma criança ainda. João se posta ao lado dos irmãos Pedro e André. E ali, ele olhando para Jesus, com uma vontade de perguntar, porque o espírito de Shaolin, no livro Aveluz, também na psicografia de João Nunes Maia, nos fala que as palestras que Jesus fez na igreja de Betsaida daria para escrever livros, livros e livros. Porque ali Jesus costumeiramente pedia para alguém perguntar algo para ele. E ele respondia com muito carinho, com muito amor. Naquela tarde e noite, João queria saber de Jesus o que era amor. Antes que João perguntasse, Jesus pede a Judas Iscariote, aquele tesoureiro dele, a quem ele amava, para que fizesse uma prece. E ali, depois da prece, ele se dirige a João. João, meu filho, por que tu queres saber de mim, teu mestre, o que é amor? E Jesus começa, segundo Shaolin, no livro Aveluz, a falar de amor numa grandeza incomensurável, quando ele termina dizendo: amor, João, é a única palavra que pode substituir Deus, porque Deus é amor. É esse amor que vem do Pai. Repito, era assim que Jesus chamava a Deus. Passa pelo meu coração, Jesus, e vai até o coração de cada um de vocês que estão aqui. Dali, de Betsaida, eles partiram para Betânia, na casa de Maria Marcos, a irmã de Pedro, a mãe de João Marcos. E nós sabemos que ali naquela casa estavam as pessoas que mais Maria amava. Na ordem de grandeza, a dona da casa, Maria Marcos, Maria Madalena, a que chamavam de prostituta e que ela nunca foi prostituta. Estava Joana de Cusa, aquela que viria a ser, na nossa época, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. E estavam também mais duas mulheres, Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. E o único homem, menino, que estava ali era João Marcos. Como a casa era um sobrado em cima da casa, estava ali reunido Jesus com os 12 discípulos dele. Ali Jesus falou tantas coisas bonitas.
lavou os pés dos apóstolos, falou que alguém o iria trair, falou também que alguém iria negá-lo antes que o galo cantasse 3 vezes. Mas a coisa mais importante que Jesus falou ali, chamou João para perto dele, olhou no coração de João e disse a ele: filho, eu me vou para junto do meu Pai. Voltarei no 3º dia e pedirei a ele que envie o Consolador prometido, o Espírito Verdade, em linhas garrafais, o Espiritismo. Portanto, aqui o segundo parênteses para dizer: o Espiritismo, nossa doutrina consoladora, foi anunciada há 2000 anos atrás por Jesus. João amava demais Maria, amava demais Jesus, e era amado pelos dois. Saindo dali, nós sabemos que Jesus é preso, é crucificado. E foi João, evangelista, que avisou Maria que seu filho estava no Calvário. Outro detalhe para dizer também que foi a João que Jesus pediu que cuidasse da sua mãe quando ele partisse. E assim ele fez. No Calvário estavam aquelas mulheres que eu citei que estavam em Betânia. Todos os discípulos de Jesus haviam debandado. Eu queria só dar um detalhe. Dizem que não tinha ninguém no Calvário, dos 12, tinha sim. Um já não estava mais entre eles, que foi Judas que se suicidou. Mas Tomé, o chamado Dídimo, ele esteve sim no Calvário, com a peruca, se disfarçando para que não fosse preso nem perseguido pelos romanos. O único que estava dos 12 simplesmente era o filho querido deles, João Evangelista. Maria estava ali, olhando para aquele filho na cruz. O pescoço de Jesus pendia. Ela olhava para aquele filho querido, e como um filme segundo Miramês, passou toda aquela vida na mente de Maria. Nesse instante, ela sente uma mão sendo colocada no ombro dela. E quando ela vira o rosto, ela percebe que era João Evangelista que estava ali. Nesse instante, uma força movida dentro dela. Ela olha para o filho e diz: filho, meu querido filho. Nesse instante, Jesus, que estava com a cabeça pendente, ele levanta a cabeça, olha para aquela mãe e diz para ela: mãe, eis aí teu verdadeiro filho. Olha para João e diz a João: João, eis aí a tua verdadeira mãe. Miramês nos diz que nesse instante, no Calvário, estava sendo implantado o código eterno de amor e fraternidade entre nós. Dali, Maria vai para Bataneia. Jesus havia prometido que retornaria ao 3º dia. Mas ele não fez isso. Ele não foi para perto de Deus. Ele foi no umbral salvar aquele filho que tinha se suicidado, mas entre parênteses, bendito, sem traição a ele. Ele amava Judas, o seu tesoureiro. Ele retira Judas do umbral. Segundo o livro, Jesus voltando também do espírito Shaolin, também do médium já desencarnado João Nunes Maia, Jesus se materializa 14 vezes. E creiam, a primeira materialização do Cristo foi para uma mulher que ele amava, Maria Madalena. Ele se materializa para Maria. Maria fica encantada, sem saber que ela foi a primeira a ser visitada por Jesus materializado. Ela corre para onde ela sabia que estavam reunidos discípulos do Cristo. E aquela vaidade.
Por que Jesus não apareceu primeiro para nós? Vai aparecer justamente por uma prostituta. Gostaria de ter tempo mais para dizer o porquê que Maria não é uma prostituta. Porque tudo que ela fez na sua vida foi por amor. Jesus, então, começa, como eu disse, as 14 aparições dele. Mas o que nos interessa hoje é exatamente a visita que Jesus faz a Nazaré. Maria volta de Bataneia para Nazaré, porque ela tinha que pegar algumas coisas naquela casinha pobre, quando ela sente no coração que Jesus, seu filho, estava perto dela. Por que eu digo isso? Energias celestes de dois espíritos que eu já considero o primeiro e o segundo espírito mais importante que pisou na Terra. Maria começa a relembrar que naquele banco onde ela sentava, várias vezes ela pôs a cabeça de Jesus e acariciava seu rosto, acariciava seu cabelo. E ela começa a sentir uma energia forte porque ela pressentia que o filho estaria ali. E ela que havia chorado tanto depois que saíra do Calvário, ela sentia a necessidade de pelo menos dizer ao filho quanto ela amava. O espírito de Shaolin diz que naquele instante ela começa a sentir um perfume. Só ela conseguia entender que aquele perfume vinha de Jesus. E aí ela fala: meu filho querido, você não sabe o quanto eu te esperei por esse momento. Quero demais, filho, te ver. Te dar nem que seja o último abraço a ti. E o espírito de Shaolin diz que de repente uma luz muito forte aparece na casa de Maria. Anjos entoavam cânticos. E Jesus se materializa, aparece para a mãe, acompanhado por uma falange de engenheiros siderais, de anjos, de arcanjos. Esse diálogo que existe entre Maria e Jesus é a coisa mais linda, gente, que vocês encontram no livro Jesus Voltando. Mas o mais importante é que enquanto ela esteve ali ao lado do filho, e que trocaram confidências, trocaram palavras de amor, ela se sentiu a mulher mais feliz do mundo. E de repente, segundo Shaolin, essa luz vai se desaparecendo e Maria retorna a Bataneia. João, o filho querido, tinha ido para Éfesos. E aí entra esse quadro, gente, que eu queria falar para vocês. João havia curado o filho de um príncipe. E esse príncipe doou a João uma casinha pequena, em cima de uma montanha, e que de lá dessa casa se podia ver o mar. Ele vai a Bataneia e convida a nossa mãe querida para que ela fosse morar com ele. Na hora, Maria aceita. Na hora. Ela amava demais aquele espírito. E ali, entre as idas de João para pregar em Éfesos, a sua prisão na ilha de Pátimos, ele sempre já achava um jeito de visitar a mãe. Foi ali nessa casinha que nós estamos vendo que um leproso foi curado por ela, pois durante o dia eram mais de 100 pessoas que Maria curava. E esse leproso, em retribuição, chama ela pela primeira vez de Mãe Santíssima. Nome que nós espíritas, nós cristãos, agradecemos a esse leproso ter dado esse nome porque ela era verdadeiramente uma santa. Quando Paulo de Tarso, aquele que perseguia os cristãos, já convertido após a sua entrada em Damasco pelo Cristo, ele tinha um propósito
de ser um dos evangelistas de Jesus. E ele queria conhecer a vida de Jesus, já que quando ele perseguia os cristãos, Jesus já tinha partido. Ele só conhece Jesus naquela entrada de Damasco, em que ele vê Jesus também materializado. Mas ele queria conhecer detalhes da vida de Jesus, porque ele queria escrever sobre Jesus. Era um homem culto, muito inteligente, falava o grego, o aramaico, era uma pessoa muito culta. E já convertido, já não mais perseguia os cristãos. Aliás, foi aquele que mais falou em nome do Cristo. E quando ele vê essa foto que está aqui atrás, ele se encanta. Ele se encanta porque retrata verdadeiramente o que era Maria na época. Ele olha para aquela mulher, quando ele está pessoalmente com ela, e diz a ela do amor que ele sentia por ela, por ter sido ela que gerou Jesus. Paulo de Tarso, então, depois passa para Lucas, o médico sírio. A maioria das pessoas diz que Lucas era grego, ele não era grego. Ele era, sim, filho de uma escrava grega, Íris. E ali, nesse vai e vem, João, ora estava em Éfeso, ora estava nessa casinha querida, que Maria, durante todo o tempo que passou, trouxe alegria e felicidade àqueles que ela curava. Já cansada naquela tarde e noite, ela já não sabia mais o que fazer. Meu Deus, eu sinto uma saudade grande dos meus filhos, dos 2 filhos, de João e de Jesus. E não sei mais quando que eu vou vê-los. Nessa época, João já estava preso na ilha de Patmos. Nesse instante em que ela se preparava para deitar, sozinha naquela casa, ela vê bater palma no portão dessa casinha que nós estamos vendo ali. O mendigo se aproxima dela, cumprimenta, dá boa noite para ela e diz para ela: mãe, como eu sei que você sente muita saudade dos teus filhos, eu estou passando aqui para te dar um abraço, para te ver. Aquela voz daquele homem fez com que Maria se sentisse bem, apesar de não sentir medo nenhum pelo horário que aquele homem estava na sua casa. E ela convida aquele homem para entrar. Aquele homem que estava ali encapuçado começa a falar das bem-aventuranças, das coisas celestes que ela ouvira apenas pelo seu filho. O diálogo que se dá entre os dois, Miramês descreve no livro Maria de Nazaré, muito lindo, quando ela sente novamente o mesmo perfume que ela tinha sentido em Nazaré. Ela não teve dúvida. Pediu as mãos daquele homem e ele estendeu. E ela pôde ver os cravos impregnados, o furo nas suas mãos. Se ajoelha, olha para os pés descalços daquele homem e vê também a marca dos cravos em seus pés. Ela não teve dúvida. Ela grita: Jesus! E Jesus, então, suspende a mãe que estava ajoelhada, tira o capuz e diz a ela: mãe, sou eu sim, teu filho Jesus. Eu estou aqui a mando do meu Pai para te buscar, para que tu possas ser nos reinos do céu a rainha dos anjos. Miriam, Maria, Mariã, Espírito Inicial, Sofia. Que a nossa Mãe querida, nesse dia 9 de maio, abençoe todas as mães da terra. Que nesse período tão difícil, o período da pandemia que nós estamos enfrentando, ela coloque luz no coração de cada um de nós e das mães também.
principalmente delas. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. O meu muito obrigado ao casal que me abrigou aqui nessa casa nesses instantes. A minha emoção é grande e que Deus nos abençoe. Agradecemos ao nosso irmão Jackson Moura por tantas novas orientações, novos conhecimentos sobre Maria que ele nos trouxe e que fez nossos corações ficarem cada vez mais engrandecidos e amorosamente ligados a Maria Santíssima, a nossa querida Mãe de Jesus, aquela a quem chamamos de nossa Mãe Maior. Jackson, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa e agradecemos sempre a sua presença. Gostaria de lembrar aos irmãos que aqui estão sobre as nossas atividades na casa. A casa em si continua fechada, mas a livraria, que é também a nossa secretaria, está aberta, funcionando de segunda a sexta, de 9h30 da manhã às 11h30. Para lá, nós podemos nos dirigir para fazer pagamentos de doações, para fazermos as doações em si, pagamentos de sócio, comprarmos livros, atividades que sejam relativas a essa parte, fisicamente falando. Lembramos também que a lojinha, que aqui chamamos carinhosamente de Lojinha Maria Angélica, ao nosso bazar permanente, está funcionando também nos mesmos dias e horário. E lembramos a todos que continuamos recebendo doações materiais pelas necessidades da casa e por nossas necessidades financeiras, continuamos rogando a vocês que nos auxiliem com doações através dessas contas que estão aqui colocadas abaixo desse rodapé e que vocês podem entrar em contato. Ok? Rogamos a todos que, dentro de suas possibilidades, o mínimo que possam, que nos auxiliem. Agradecemos muito a presença de todos, rogamos que estejam conosco na próxima palestra, rogamos que estejam conosco durante todo o período do mês de maio, com palestras excelentes, falando muito sobre mulheres, sobre mães, mas principalmente trazendo aos nossos corações amor, paz e harmonia. Convido a todos agora para que possam novamente mentalizar o Mestre Jesus e sua Mãe Maria. E assim, nós nos ligarmos a eles para agradecer por essa palestra, por estes momentos em que pudemos virtualmente, mas estar juntos. E agradecer à equipe espiritual que carinhosamente nos acolheu, que esteve conosco durante todo este período e que nos auxiliou nessa palestra, na nossa compreensão, que nos auxiliou espiritualmente, que nos permitiu essa comunhão entre nós. Agradecemos a Jesus, aos dirigentes espirituais do Centro Espírita André Luiz e rogamos que nos permita agora encerrar essa palestra, esses momentos agradecidos e sempre estando em nossa mente que Jesus estará sempre conosco, em nossos corações, em nossas orações, se assim o permitirmos. Agradecemos mais uma vez a Jesus e rogamos a permissão para encerrar a nossa palestra, a nossa tarde, dizendo graças a Deus, que assim seja.